Primeira live de 2022. Um feliz ano novo a todos. Espero que estejam todos bem. E vamos hoje falar um pouco sobre origens. Tem uma teoria bacana para vocês aqui. Vou tocar algumas músicas, uma música na verdade. E vamos ver o que mais há para fazer aqui. Ok? Estamos ao vivo. Vamos lá. Vou tocar uma música para vocês. Ela, para quem me acompanha há algum tempo, já deve conhecer, que é a Mãos Nuas. E ela tá na internet, no Spotify, no YouTube, no Deezer, para quem quiser dar uma conferida, ok? Vamos lá, fazer um sonzinho para vocês. A violência, uma terra sem justiça, um homem precisa se defender, precisando de proteção, seja nada em sua mão, só resta o que esconder. Pregam a liberdade, campando toda a maldade, a todos calmos poder enganar. Liberdade é poder viver, poder se defender, quem deixa ela roubar. As armas não matam ninguém, são homens que matam aos outros, sem ter com que se defender. Somente inocentes são mortos.
com seguranças armados, desarmamento e encara o frio das ruas, sozinho com mãos nuas, enfrenta a morte pra não fugir. As armas não matam ninguém, são homens que matam aos outros, sem ter com quem se defender. Somente inocentes são mortos. E aí, pessoal? Primeira vez tocando ao vivo aqui pra vocês. Então, essa foi a música Mãos Nuas. Como eu falei anteriormente, ela está aí no Spotify, no YouTube. E ela fala um pouco da gente poder ter a liberdade de se defender e não esperar que outras pessoas façam isso por nós, né? Então, estamos aí com o Gui Souza Arte, ao vivo. Beleza? Então, essa música tem esse tema, ela foi a primeira música depois que eu voltei com a formação original da Revna, quando eu montei a Revna, após gravar o nosso CD demo no início dos anos 2000. Então, tem várias versões dela já na internet. Ela se chamava antigamente Antidote, quando tinha Boa Noite, a letra em inglês e tal, quando eu tocava com a banda. E eu adaptei, botei essa letra em português e ela tá rodando desde o início de 2018 como single. É uma música que eu gosto bastante porque ela sai um pouco do estilo que eu costumo tocar e muito inspirada em Judas Priest, nas bandas dos anos 90. E o tema central de hoje, para quem viu o movimento aí nas redes sociais, eu quero falar de origens. Para mim foi bem difícil falar desse tema aqui porque engloba uma série de coisas, como família, como herança, assim, a herança, digamos, cultural, e tem muito a ver com esse trabalho que eu estou desenvolvendo com a música, que o meu objetivo é levar a música, a cultura para as pessoas e transformar a vida delas, como a música transformou a minha. Não lá no início, quando eu queria entrar em bandas e tocar ao vivo, só aquele movimento do ego. Só queria ter uma banda, estar numa banda e me aparecer, na verdade. Mas com essa retomada, depois de tanto tempo tentando montar a banda com outros músicos e nada dava certo. E sempre tinha um problema, tinha que estar sempre mudando músicas, até que eu desisti, voltei a tocar em banda de outras pessoas, foi o caso da Chaparral, até a gente se acidentar. Mas lá na origem, na década de 80 ainda, uma das coisas que me tirou da zona de conforto foi a música. Então, aprender a tocar violão, me apresentar ao vivo, tocando e cantando, e depois tocar com bandas, né? Começar a compor.
Então isso aí foi bem bacana para mim e estruturou o que eu iria fazer pro resto da minha vida. Porque de onde eu vim, não tem músicos, não tem. Ninguém é artista ou, ou tem essa pretensão. São pessoas humildes mesmo. Eu falo de origens aqui, eu cresci na casa dos meus avós, né? Há pouco tempo que eu voltei a falar com meu pai, depois de muitos anos, né? Até para poder entrar esse ano bem, entrar esse ano de uma forma diferente. Porque, querendo ou não, ele é meu pai, eu tenho problemas com a minha mãe também, mas é a minha origem tá aí. Eu tenho muito essa herança deles, né? Essa parte de a parte familiar, a parte genética, até é bom voltar no tempo e conhecer a história dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, até pra gente saber o que a gente traz de carga, porque a gente, a partir do momento da concepção, a gente segue uma história, por mais que em determinado momento ah, começar do zero, não vai rolar. A gente sempre vai ter uma carga anterior a nós, né? Como a gente foi criado, até a forma da gente falar, a região, né? Tudo influencia no que nós vamos nos tornar. Então, virar as costas para nossas origens, para o mundo que nos cercou desde o momento da nossa concepção até a vida adulta, as etapas que a gente passou, tudo isso faz parte do todo que a gente se torna. E quando terminar essa jornada aqui, que acabe, tomara que todos nós consigamos deixar algo transcendente, algo que vá além do que da nossa existência, né? E a arte sempre foi assim, né? Ela sempre deu essa garantia de transcendência. Não à toa que Beethoven, Mozart são conhecidos até hoje, são celebrados e outros tantos, né? Então tem esse compromisso com a arte, com saber quem você é, né? Com as suas origens, para poder firmar algumas crenças, algumas verdades, entre aspas, que mais além a gente vai falar. Mas quando eu botei na ponta do lápis, fiz uma linha do tempo com a minha família, vi o que eles faziam, eu sabia que, querendo ou não, eu teria que ser uma ruptura. Eu teria que romper com vários ciclos, né? O fato de eu voltar a estudar filosofia, estudar música, já foi uma quebra de alguns paradigmas. E eu quero ir muito além. A dedicação à arte, pouca gente da minha família é dedicada à arte. Como eu falei, eu cresci com meus avós, eles são pessoas humildes, pessoas de excelente caráter, muito amor. Eles são os alicerces que mantinha minha família estruturada, né? Ambos já se foram. E olhando para isso, até vou dar um spoiler que daqui a algumas semanas eu vou tocar uma música chamada Teia da Aranha, que ela conta um pouco da trajetória dos meus avós até chegar em mim, né? Ela é bem particular. As minhas letras hoje, por ser em português, elas são bem particulares, né? Elas falam muito para mim porque de repente a minha verdade conecta com de outras pessoas e essa é a função da arte. Muita gente não sabe, eu também até pouco tempo não sabia, que a música é uma linguagem. Fui aprender isso em 2017, 2018. E o que uma linguagem faz? Ela transmite informações. Um idioma, através das palavras, das frases, ele faz com que duas pessoas se comuniquem. A música é a mesma coisa, é uma linguagem que tenta conectar
o compositor, o intérprete, com aquela pessoa que está ouvindo. E isso é muito bacana. Muita gente tem a trilha sonora da sua vida, né? Pouca gente não gosta de música, né? Ignora a música. A música é algo muito presente. Então, eu tenho o prazer, né? Eu tenho a graça, assim, ó, a honra de poder construir a trilha sonora da minha vida aqui, onde vocês estão vendo, né? Eu tocando meus instrumentos, gravando. E se eu posso fazer isso, por que eu vou fazer algo somente técnico, que não tenha nada a ver com a minha história, com o que eu vivi até aqui? Eu vejo muita gente tentar transmitir algo erudito, não que eu seja contra isso, mas que não tem nada a ver com a verdade daquelas pessoas. Então, às vezes a arte serve muito ao ego. E quando ela serve ao ego, ela se torna artificial, ela se torna vazia. Então, mesmo que a música, a pintura, o texto, ele seja tecnicamente fraco, a mensagem que está ali, a essência, ela comunica com outras pessoas. Eu tenho vários livros aqui que a escrita é bem ruim, mas o conteúdo ele bate comigo, entendeu? E quem consegue voltar, né, a sua história, fazer uma retrospectiva e até lá as origens, para poder ver os pontos em que pode melhorar, né, é fantástico. É extremamente proveitoso fazer isso. E hoje, no alto dos meus 43 anos, eu posso fazer isso com a empolgação de um menino. Hoje o jogo mudou. Antes você precisava ir para uma rádio, para uma revista, para televisão, né, para poder falar da sua arte, mostrar a sua música, sua pintura, seus textos para outras pessoas. Hoje não. Hoje é diretamente, falando um a um, falando diretamente. Como vocês viram aqui no começo, eu toquei uma música para vocês, já fazia tempo que eu não tocava ela, eu estive estudando outras coisas. Então, assumi o compromisso de aqui nas lives tocar pelo menos uma música, às vezes tocando baixo cantando, às vezes tocando guitarra e cantando, fazer algumas lives com mais músicas, mas eu quero deixar aqui essa mensagem para vocês lá no meu blog cacuramos.com/blog. Tem um texto que eu deixei falando de origens, onde é mais técnico, fala de um pouco de concepção, de genética, da estrutura que existe para nos receber, né? Mas eu quero deixar essa base para na semana que vem, eu espero que todos estejam aqui, eu poder falar um pouco mais além do que essa breve introdução, que foi o que chegou para mim, assim, de herança, a parte cultural, a parte do idioma, a parte da estrutura social também. Ela é muito forte. Já nos primeiros anos de vida a gente sente isso. E isso também, ao mesmo tempo que nos dá uma base para seguir em frente, também nos prende, nos impõe certas barreiras que é muito difícil para a gente transcender depois. Muita gente não consegue, muita gente se acomoda por medo, basicamente. Não é virar as costas para os pais, para a família, para o passado. Mesmo por pior que as pessoas possam ser com a gente, elas nos colocaram aqui, né? A gente, claro, faz parte de uma história mais antiga, mas estamos todos aqui para viver a nossa história da melhor forma possível. E muitas vezes a melhor forma possível de viver a história é rompendo com antigos laços, né? E não indo na onda de quem prega assim uma reconstrução toda vez,
uma reinvenção de si mesmo, isso não, basicamente não existe. Isso é ego, isso é disfarce, é camuflagem. A pessoa, por mais que negue suas origens, negue tudo, em determinado momento a máscara vai cair. Ela não vai conseguir fingir por muito tempo. Então, não à toa que a gente vê pessoas, principalmente na internet, mas fora dela também, que elas têm toda uma estrutura por trás, tem dinheiro, tem popularidade, tem até poder, e de repente se travam, se veem deprimidas, não sabem o que fazer. Por quê? Porque optaram por uma vida artificial, uma vida sem base, sem valores que norteiem as decisões. Então, por mais que essas pessoas tenham uma origem humilde e tentem transparecer isso, né, na forma como contam sua história, o entorno, ele é falso, ele soa muito falso. Então, quando a gente olha para si e não reconhece as bases, os fundamentos, os nossos valores, por mais que a gente tenha dinheiro, fama, popularidade, poder, a gente vai derreter. A gente vai fraquejar e não vai conseguir voltar. Não é à toa que psicólogos, psiquiatras, eles tenham tanto trabalho hoje. Talvez seja as profissões mais valorizadas exatamente por causa disso. As pessoas estão seguindo um script, uma rotina, onde elas querem agradar, primeiro agradar as pessoas em volta, depois agradar o próprio ego, e seguir uma trajetória vazia, onde elas encenam o tempo todo, então inventam papéis sociais e um monte de coisa. E isso não traz a sensação de realização, porque o que me motiva a ser músico, a trabalhar hoje, estudar muita coisa, desde marketing digital, passando por filosofia, própria música, ler muito, estudar antiguidade clássica, ler Shakespeare, que é o teatro. Então, tudo isso me dá muito prazer, porque eu sinto que eu estou evoluindo. Um pesquisador fez um trabalho uma vez que ele mediu a felicidade das pessoas. Acompanhou diversas famílias durante um prazo longo de tempo e ele notou que as famílias que tinham uma renda alta, que conseguiam comprar coisas, estudar nas melhores escolas e ter bens de consumo, e as famílias que tinham uma baixa renda, o nível de felicidade deles mantinha, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas mantinha uma linearidade, mesmo que as condições financeiras subissem, escalonassem exponencialmente ou baixasse. A pessoa só começava a se sentir infeliz quando começava a faltar o básico. E esse pesquisador, ele achava, como a maioria das pessoas acha, que quanto mais dinheiro uma pessoa tenha, mais feliz ela vai ser. Qualquer um acredita nisso, intimamente. Tanto é que querem ganhar na loteria, coisas do tipo. É um discurso até um pouco demagógico dizer que não se importa com dinheiro, mas faz questão de batalhar e tentar acumular o máximo possível e faz planos e tal. Mas o que motivava as pessoas, que deixava elas felizes, era um estado de flow, era o progresso. As pessoas
se sentirem que estavam melhorando. Ter elementos que mostrassem para elas que elas estavam melhorando a cada dia. Não socialmente ou financeiramente, mas uma melhora pessoal. Então, esse profissional começou a palestrar, escreveu livros. Eu não vou me lembrar o nome do pesquisador agora. Mas ele descobriu que as pessoas mais felizes eram aquelas que tinham uma quantidade de desafio grande e a capacidade grande de realização. Então, cada desafio era um estímulo para ela melhorar. Enquanto ela estava melhorando, ela estava mais feliz, independente de condição financeira, não importava. Já as pessoas que alcançaram uma alta condição financeira, elas acabaram até ficando depressivas. Por quê? Porque o nível de desafio delas era muito baixo. Se conformavam. Então, uma outra parte dessa situação era o seguinte: às vezes as pessoas tinham desafios muito grandes e elas não eram capazes de superar, não tinham preparo para isso. Então, se a felicidade não é conquistar dinheiro, a felicidade não é ter uma vida em paz, a felicidade está em você estar preparado à altura dos desafios que você tiver. A hora que cessar o desafio ou que você estiver despreparado, a balança se desequilibra e você acaba se deprimindo. Por que eu sei isso não só na teoria? Porque eu vivi isso na prática. Eu sou da cultura de que você precisava ter um bom emprego, passar num concurso público para ter segurança, ganhar um bom salário, trabalhar 30, 35 anos, se aposentar. E deu. Nesse meio tempo comprava uma casa, um carro. E eu me vi com 30 e poucos anos, um bom emprego, e tudo, e cheguei daí. Perdi primeiro meu avô, depois houveram diversos problemas e eu me deprimi. Eu tinha dinheiro, tinha liberdade, estava deprimido. E por que eu estava deprimido? Eu não sabia. Eu comecei simplesmente a ficar doente, a sentir aquela sensação de sufocamento e tal. E, na verdade, eu simplesmente cheguei num ponto que eu não ia além. Eu tinha meus equipamentos, eu não gravava. Eu tinha o meu blog, eu não escrevia. Eu tinha livros e não lia. Por quê? Por que eu me travei? Porque até determinado momento, quando eu tinha aquela estrutura que eu falei para vocês das origens, tipo a casa dos meus avós, a presença deles, as histórias deles, eles unindo a família, sobrinhos, netos, filhos, tios, em torno deles, e a gente revivendo, reafirmando aquela trajetória, isso me dava muita força. Porque dos meus 14 até os meus 20 e tantos anos, eu não tive um bom emprego. Eu tinha um emprego que quebrava o galho. Depois que eu resolvi, no início dos anos 2000, estudar e passar em concurso e ter uma carreira na parte administrativa, que hoje tem 15 anos. Mas até então, não tinha nada. E eu me lembro que as pessoas mais felizes que eu conheci eram as pessoas mais humildes, o pessoal que trabalhou comigo em construção civil, instalando internet, fazendo pavimentação. E quando eu conheci um pessoal com mais recursos, era um clima blasé, as pessoas com um sorriso falso, muitas delas entupidas de remédio para dormir, remédio para isso, para aquilo, e vivendo uma situação artificial, onde qualquer sopro que... cada vez que trocava um governo, coisa do tipo, o pessoal se amedrontava e já caía em depressão.
Eu só fui ter noção de que o meu problema era lá na base, era lá na origem, quando eu vi que nada mais dava certo. Então, eu acabei casando, vieram os filhos, meus enteados, e eu comecei. Tava lá no fundo do poço, naquela situação blasé que eu falei, e eu comecei a ter um desafio atrás do outro. E esse. Conforme eu ia superando esses desafios, tomando decisões, eu fui crescendo. Ao natural, eu fui voltando a ouvir música, voltando a tocar, voltando a estudar produção musical. Fui indo, fui indo, até que cheguei no ponto que o ideal, que é exatamente hoje. Hoje que eu posso me expressar com a minha música, hoje que eu posso trabalhar, eu sei o que eu quero, eu sei os desafios que eu tenho agora em diante. Fazer essa live para vocês é um grande desafio, porque eu faz muito tempo que não me comunico com uma plateia, com outras pessoas, digamos, formalmente. Informalmente eu vou muito bem, mas a última apresentação que eu fiz foi em 2013. Então hoje pegar a guitarra, tocar e ter o medo, aquele medo da internet cair, os equipamentos falharem, eu não conseguir tocar. Isso é bom, é muito bom sentir isso, sabe? Essa sensação de insegurança, porque eu sei que eu estou preparado e vai sair legal. Talvez o som não esteja legal, mas aí a gente vai aprimorando, a gente entra no flow. Mas trazer uma mensagem bacana que de repente possa fazer vocês refletir um pouco na vida de vocês, trazendo um pouco da minha história, das coisas que eu vivi, isso para mim já é gratificante, é uma grande vitória. Porque durante a semana eu tenho um monte de coisa para estudar, tenho conta para pagar, tenho minhas músicas que eu tenho que refazer, arranjos, todo o trabalho da rede social. Na semana que vem, no mesmo horário aqui, às 8, eu vou trazer mais uma música, talvez eu toque 2 ou 3 para a live ficar mais dinâmica, de repente muda um pouco. Eu quero usar ali minha lousa para passar algumas ideias. Então a gente vai desenvolvendo as lives aqui e tentando tirar proveito das ferramentas que a gente tem hoje. A gente tem internet, a gente pode sentar, tomar uma cerveja com pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo através da internet, e a gente pouco aproveita isso. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu dificilmente entro no YouTube. Quando eu entro no computador, quando eu ligo meu computador, é para me inscrever, estudar, produzir conteúdo, e é para isso. Não fico mais pingando de aba em aba, abrindo sites. Notícia eu não leio. Raramente eu assisto um noticiário e mais a contragosto. Porque para mim não me interessa muito o que está acontecendo no mundo. Me interessa o que está acontecendo comigo. Por quê? Porque não interessa o que aconteça, o meu poder é muito limitado. Então eu foco no que eu posso fazer. Nessa melhora cotidiana, entendeu? Essa melhora permanente para, surgindo os desafios, estar preparado para superá-los. E sempre lembrando das minhas origens. Eu agora, no final do ano, eu entrei em contato com meu pai. Foi uma coisa que eu não imaginava, uma coisa que eu não queria, mas eu queria, já que 2020 e 2021 foram anos tão difíceis por causa da pandemia, várias incertezas, né? E eu posso dizer que a minha família, embora algumas perdas, claro, ela teve muitos triunfos. Então, agora que parece que a coisa pode dar uma dissipada, assim, uma esperança no horizonte, eu tinha que resolver algumas coisas. Entrei em contato com meu pai, eu já tem 2 anos que eu falo com meus irmãos, então
é muito importante encarar esse passado, assim. E eu encaro muito também o meu eu de ontem. Assim, os erros que eu cometi foram muitos, as coisas que eu deixei incompletas, tanta coisa que de repente dá para jogar tudo num pote, numa bacia, numa tigela, misturar e reconfigurar, porque independente do que a gente faça, a gente vive as 24 horas por dia, os 7 dias por semana, os 30 dias do mês, 365 dos anos. Então a gente viveu, a gente tem um material. Só que muitas vezes a gente é coadjuvante da própria vida e não bota para fora. E não pega as rédeas do destino e joga pro lado que a gente quer. Porque eu conheço a maioria das pessoas que eu conheço, elas não sabem o que elas querem. Elas estão atrás de um projeto que é um misto de comodidade e de fazer o que as pessoas querem. Claro que eu virar músico, eu querer seguir minha vida de músico, e agora não tem volta, eu posso ter uma pessoa, não pode ninguém numa live, eu vou continuar fazendo live, vou continuar fazendo vídeo, vou continuar escrevendo música, vou continuar gravando, vou continuar tocando. Não interessa, é isso que me deixa feliz. A minha mensagem está aí para quem quiser ouvir. Se é 3, 20, 30 pessoas, 1 milhão, não importa. Eu fiquei muito tempo escondido atrás de uma pseudo-fama de ser o guitarristinha, o músico do bairro, sabe? O quebra-galho das bandinhas que estava iniciando, ou o cara que quebrava um galho no estúdio. E deixei minhas músicas de lado. Eu ouvia muita gente que não tinha nada a ver, sabe? E acabei abrindo mão de muita coisa. Abrindo mão da minha história, porque era muito fingimento. Eu vivia uma coisa junto com a minha família, principalmente com meus avós, e tentava viver outra coisa fora, quando eu tocava em bandas, e parece que era impossível juntar aquilo, sabe? Não encaixava. Mas encaixa dentro de mim. É só saber onde estão os pontos de tensões para ajustar. E essa é a busca, na verdade. A gente vive um dia de cada vez, então a gente tem que começar o dia milhão, já tocando 3-0 na cola, começar o dia bem, fazer exercício físico. Hoje eu cuido muito da minha saúde, cuido muito da minha parte financeira, cuido muito da minha carreira, o que eu quero pra mim. O ano de 2021 foi um divisor de águas nesse sentido. Eu vi que eu tinha que ter uma agenda para marcar meus compromissos, botar as coisas que eu queria com data, com hora para cumprir, sabe? Não ficar perdendo tempo com besteira. Então, eu sinto que eu estou entrando em 2022 com muita força, com muita motivação, principalmente, assim. Quando eu visualizo alguns desafios lá na frente, assim, eu disse, pá, que legal, vamos tocar horror. De repente, eu já comentei de fazer uma live tocando todas as minhas músicas. Eu só não fiz isso ainda porque eu quero testar, ouvir a gravação dessas lives, ver o que dá para melhorar. E esse assunto que a gente está tratando aqui, das origens, é um tema que eu já estou estudando há um bom tempo, que eu estou tentando juntar de forma que fique resumida, que seja direta para conversar, que faça sentido. Então, tem muita coisa acontecendo desse lado de cá que vocês nem imaginam. E vocês vão poder ver isso semanalmente, diariamente, com o progresso. E é uma coisa que não vai parar. Só quando eu parar. Até enquanto eu viver, eu quero melhorar, ler cada vez mais livros, testar novas tecnologias, fazer mais música, escrever mais coisas. Eu tenho 3 e-books que eu estou trabalhando, 3 assuntos diferentes: teoria musical, a parte de psicologia e a parte de literatura.
tá ali, tá estruturadinho, é uma coisa que eu faço aos poucos. Lá no meu site, o cacuramos.com, no blog tem textos dos livros que eu li, eu falo um pouco deles. Atrás de cada texto ali, que é só uma breve explanação do que se trata, tem muito conteúdo, anotações que eu fiz, insights que eu tive, desde a parte lá de Homero, passando por Hesíodo, Safo, chegando ali no teatro grego com Sófocles, com Eurípides, com Ésquilo, a história de Heródoto. Então toda essa construção me deu uma visão mais apurada da cultura que hoje eu trago para mim. Hoje eu trago para música, para meus estudos, e me deu uma nova visão do mundo. E por mais que eu busque ir longe, em ampliar meus horizontes, mais eu penetro dentro de mim mesmo. No auge, quando eu estava fazendo a minha melhor performance das músicas que eu estou trabalhando agora, que eu ouvi, eu disse, cheguei lá. Daí eu notei, o que essa música tem hoje que ela não tinha antes? Daí fui ver, era essa identificação com a minha história, com as minhas origens, e o fato de ser português, cara, como é gostoso cantar em português. Por mais que eu toque heavy metal e tenha crescido ouvindo bandas como Iron Maiden, Metallica, é muito bom escrever uma poesia, um texto em português, encaixar as nuances da nossa língua ali em cima de um estilo que nem heavy metal. É muito show, eu acho sensacional. Me dá um prazer enorme tocar e cantar a minha história. Hoje vocês pegaram um trechinho no início da live e vocês vão ouvir muitas músicas. Eu tenho 7 que já estão engatilhadas aqui, que eu vou tocando ao longo das semanas. Vou inserir mais música, vou inserir mais informação para vocês e deixar minhas redes sociais aí à disposição para vocês pesquisar no tempo de vocês. Essa live vai ficar gravada no IGTV. Eu vou subir ela para o YouTube também, para vocês conferir depois, compartilhar. Então, nós já estamos com 45 minutos de live. Eu já falei pra caramba, tô com a garganta seca, tô com fome. Quero agradecer muito a presença de vocês. Conto com vocês no próximo sábado, às 20 horas novamente, onde eu vou expandir esse texto, esse tema sobre origens, daí eu vou falar de herança. No blog vai ter o texto sobre isso. Eu vou postar também um texto essa semana sobre um livro que eu terminei de ler. Para quem estiver interessado, vai lá, cacuramos.com/blog, assina lá, vira membro para receber o e-mailzinho sempre que tiver conteúdo novo. Me segue por aqui, comenta as postagens, eu estou sempre botando stories, botando reels aqui, resgatando muito da história também, até para fazer um sentido, botando o lado técnico. Então eu quero desejar a todos um ótimo 2022, que seja o ano da virada para todo mundo, e independente dos desafios que possam ocorrer, a gente tem que estar preparado, tem que estar forte, focado, com saúde mental, saúde física, para poder esperar os desafios que for. A gente não sabe quando vai vir uma nova Covid, uma nova gripe, seca, mudança de governo. Então a gente tem que estar sempre forte e fazendo a nossa parte, porque o resto vai ser apenas resto, tá bom? Um grande 2022 para todos, uma ótima noite, um excelente final de semana, uma ótima semana, e a gente se fala, tá? Até mais!